obrigado, Romero. Eu fico muito agradecido pelo convite. Como o reitor falou, é uma oportunidade de nós mostrarmos um pouco o que é que nós estamos fazendo na nossa universidade, mas, de certa maneira, eu também quero falar de forma mais geral. Não é? O tema que você propôs para a discussão de hoje é um tema muito importante. Não é? Então, antes de falar, eu quero também agradecer a presença de todos, na pessoa do secretário Lucas, cumprimentar a esse painel que você montou. Não é? E eu queria focar especificamente em duas ações que nós construímos dentro da UPE, com a parceria, inclusive, da ATI, não é? E um apoio financeiro também da FACEP. Não é? Então, são exemplos, eu acho, de ações que foram, na minha opinião, criativas e estão rendendo produtos muito interessantes para o Estado. Não é? Muito bem. Eu só gostaria de saber, Romero, se você consegue... Inclusive, professor, a presidente da TI está aí presente, Ila Carrazone, está presente aí, Nossa assistindo também. parceira, eu já vi. Ela, a Mônica também está aqui. Isso. Certo? Muito bem. Então, eu vou seguir. Essa pequena apresentação tem 4 partes. Não é? Eu queria fazer uma introdução aqui muito rápida, não é? Para falar sobre esse contexto que nós estamos vivendo hoje. Não é? Eu não vou detalhar muito, mas eu gostaria de fazer e uma reflexão e aí sim mostrar a sala de aula aberta e os laboratórios de inteligência de governo, não é? Que foram produtos, como eu disse, desenvolvidos com a UPE dentro da ATI. E você sabe Sim, disso. Romero. com certeza, professor. Pode ficar à vontade. Só cuide do tempo para poder dar tempo dos demais falarem. Você vai me ajudar nessa área, eu tenho Inclusive, certeza. Vamos pronto. lá. Vejam só, então, nós vivemos uma realidade muito interessante, não é? Onde nós temos, de forma superimposta, o presente, o passado e o futuro. E é uma realidade bastante desafiadora, porque nós temos, por exemplo, aqui estão os 14 grandes desafios da engenharia do século XXI. Né? E aí eu me pergunto, não é, o que é que a academia está fazendo efetivamente, além de formar pessoas, para resolver esses problemas. Não é? Então, quando a gente fala de aproximar a academia da resolução dos problemas, nós precisamos, eu não vou ler todos aqui, mas assim, nos aproximarmos desses grandes problemas que hoje afligem as populações, não só no Brasil, mas fora do Brasil. Não é? Então, esse é um primeiro ponto a pensar. E o passado, não é? O passado, nós viemos estamos ainda em muitos lugares com a academia envelhecida. Não é? Se você fala da academia, nós temos que lembrar da Escola de Atenas, não é? Criada por Platão, que foi o primeiro lugar onde se falou de academia. E lá, não é? Era fácil o controle, não é? A educação era integral, não é? Cada um tinha o seu passo. Só que, se a gente for numerar as versões da academia, essa era 1.0. A academia 2.0, ela surgiu quase 2000 anos depois, na Prússia. Né? E, nesse momento, o que aconteceu foi que o viés econômico fez com que a academia, em vez de respeitar os passos individuais de cada um, colocasse todo mundo por idade dentro de uma sala de aula. E aí, talvez, quem esteja ouvindo aqui, imagine que vai ter uma academia 3.0, uma academia 4.0, mas, na prática, muitas universidades hoje estão neste modelo, ainda, do século XVIII, onde você trata o aluno de uma maneira quase que industrial, como se fosse uma fábrica. E nós precisamos mudar isso, não é? A sala de aula aberta, por acaso, é uma ação nossa da universidade que visa fazer um upgrade nesse modelo. Se nós não temos tempo para isso, mas se nós analisarmos os dados de educação do Brasil, são tenebrosos. O modelo de ensino e pesquisa na pesquisa nem tanto, mas o nosso modelo de ensino é muito temerário. E, em cima disso, nós temos o futuro também. Não é? O Fórum Mundial de Davos aponta, não é, nesses
4 anos agora, que o mundo entrou num período de mudança, uma revolução, né? E essa revolução ocorre apenas 4 décadas depois da terceira revolução. Nós estamos na quarta, você falou isso no começo, né? Então, são 4 décadas que nós tivemos para nos adequar da revolução da informação para a revolução da inteligência. E aí esse é o contexto que nós precisamos circunstanciar, né, para discutir como é que a academia pode, né, se aproximar dos problemas, trazer inovação, que é uma palavra que às vezes no passado era pior, mas agora o trabalho, por exemplo, de Alexandre e outras pessoas, né, a inovação faz parte hoje do discurso dentro da universidade, mas não é em todo lugar, viu? Muito bem, então essa reflexão ela é rápida também. Nós precisamos racionalizar recursos, nós precisamos integrar os atores de um sistema, e esse slide aqui eu fiz com o Carmelo. Nós estávamos na Colômbia, presos no aeroporto, passamos 6 horas lá. Eu disse: Carmelo, vamos sentar aqui e fazer uma hélice, da tripla hélice da inovação, mas que tenha algo diferente. E nós pensamos numa hélice que tivesse 3 dimensões dentro dela, certo? A primeira dimensão, não é, tentando unir as ideias da academia com as demandas da indústria, a coordenação e regulação do Estado, não é? Que é algo que muitas vezes esses papéis eles se confundem. O outro nível seria da gestão de recursos, não é? Esse modelo da universidade puramente financiada pelo Estado é complicado. Nós precisamos que a indústria entre e se emparcere com a universidade também, não é? E o terceiro nível é como é que nós vamos entregar esses produtos, né? Os produtos de inovação. E aí eu queria só destacar isso, porque a universidade ela tem que entregar produtos de inovação como soluções, não é? Como novas tecnologias, novas teorias, não é? Mas a indústria também inovar nos seus produtos, ou seja, a universidade se aproximar da indústria no sentido de agregar valor, não é? E o governo, não é, de certa maneira, nessa função de coordenação e controle, através, por exemplo, dos seus parques tecnológicos, não é, inovar em serviços. Essa é uma reflexão que eu acho que é importante. Muito bem, e nós temos que modernizar a academia, porque na média, não é, o estabelecimento de competências nós fazemos relativamente ok, mas o treino de habilidades, a mudança de atitudes, não é, a própria a forma de ensinar é muito a desejar, não é? Essa é a realidade em muitos lugares, em muitas instituições. Então, a sala de aula hoje é um local pouco interativo, monológico, tedioso, e foi assim que nós pensamos que talvez pudéssemos contribuir. E o produto da sala de aula aberta, que é uma metodologia, na verdade, ela visa atacar esses problemas aí. Então, num certo sentido, para que haja essa... eu estou tentando responder a sua pergunta, sabe, Romero? Para que haja essa aproximação, na minha opinião, nós precisamos de 3 dimensões. Nós precisamos de uma dimensão que eu diria que é a sistemática desse processo de aproximação, não é? Uma metodologia que possibilite que essa dinâmica ela ocorra de uma forma benéfica para todos os parceiros e um local para esse processo ocorrer. E aí, justamente, eu quero mostrar que, se nós pensarmos como uma ponte, não é? Essa metodologia que eu vou lhes apresentar da sala de aula aberta, na verdade, ela se liga com o local de onde essa mudança vai acontecer, não é? E essa ponte, ela, nesse sentido, pode ser intermediada, não é, por uma sistemática inteligente, onde os atores dessa tripla hélice da inovação cumprem bem o seu papel. Por acaso, não é, do lado da academia, eu vou falar o papel da UPE, do lado do governo, as secretarias que hoje demandam de nós, né, e a ATI como um grande articulador desse sistema, não é, um parceiro de primeira hora. Eu queria, em público, também agradecer vocês, porque sem vocês na figura, nós não conseguiríamos entregar o que eu vou lhes mostrar agora. Eu vou focar muito nas entregas para o governo, não é? São mais de 50 projetos já entregues ao governo.
A minha grande parceira, Mônica Bandeira, ela não gosta, mas eu digo que, formalmente, esses projetos saem a custo zero. Não é? Por quê? Porque eles ocorrem dentro da sala de aula, o professor está dando aula, né? As pessoas que vão para lá, eu vou explicar, são funcionários públicos, então não há uma grande inversão, pelo contrário. Claro que se nós quisermos criar uma continuidade do processo, há de haver investimento. Mas eu quero dizer que esse modelo também se aplica à indústria, tá bom? E aqui estão os logos para fazer os créditos. Dentro da ATI, o LIG, que é o laboratório, né, de aproximação da universidade com o governo, a sala de aula aberta e o laboratório de inovação de governo. A ideia é justamente a gente tentar fazer essa ponte. Vamos lá. O que é a sala de aula aberta, então? A sala de aula aberta é uma metodologia, não é, que nós criamos dentro da Escola de Engenharia da UPE. Né? Na verdade, é um experimento pedagógico que nós, de certa maneira, tentamos atacar essas limitações que eu mencionei, né, no sentido de permitir que as barreiras, os muros da universidade sejam removidos. Então, hoje, nas minhas aulas, nas aulas do professor Alexandre, nós não temos só alunos. Não é? Nós temos pessoas de várias secretarias de governo, vários especialistas, de maneira que a aula se transformou num grande debate, como sempre deveria ter sido, desde na época da Grécia Antiga era assim. Então, de certa maneira, nós estamos reeditando um pouco isso. Então, nós começamos em 2016.2 e de lá para cá nós estamos experimentando várias modalidades, não é? E os sucessos que nós atingimos foram bastante encorajadores. Muito bem, então ela é multiespectral, ela pode ser na graduação, na pós-graduação, pode ser em qualquer disciplina. No caso, os exercícios, os testes que nós fizemos foram nas disciplinas de inteligência artificial, na disciplina do professor Alexandre, que é a mineração de dados, e estamos expandindo isso hoje, né, de forma que o diretor da Poli, professor José Roberto Cavalcante, ele quer que a Poli seja, na verdade, um grande celeiro de salas de aulas abertas, né, para que nós, a cada semestre, resolvamos problemas do mundo real. Né? E eu somente quero dizer que a sala de aula aberta não é um local onde as pessoas, os órgãos que têm problemas, vão lá, depositam seus problemas e voltam 3 ou 4 meses depois para buscar as soluções. Não é assim. E aí eu vou explicar como é que nós funcionamos. Então, os benefícios são muitos, eu vou mencionar alguns aqui, mas basicamente há uma mudança completa da atitude dos alunos. Os alunos passam a ser desafiados, porque eles vão resolver problemas do mundo real e os seus clientes estão do seu lado durante todo o semestre. E não são pessoas de nível operacional. Por exemplo, eu vou mostrar aqui no final, nós dedicamos este semestre, que terminou hoje, viu, professor Pedro? A última aula foi hoje. Quem está dentro da sala de aula são 4 procuradores da Procuradoria-Geral do Estado. Do lado dos alunos ao longo das aulas. Não é na primeira aula e na última. Então, é um modelo muito interessante, o aluno se sente em situação, e de forma muito rápida, eu vou mostrar aqui como é que funciona. Aqui está uma foto que eu tirei há alguns anos atrás. Por exemplo, essa é uma sala de aula aberta. Nada muda, mas quando a gente começa a traçar essas linhas, as coisas ficam interessantes. Por exemplo, essa sala aqui foi dedicada à Controladoria Geral do Estado. Vocês veem aqui 5 auditores do Estado, controladores, os alunos, e o papel do professor ele é de mediador, porque a aula é um grande debate onde os visitantes, por isso o nome aberta, trazem o problema e os alunos vão tentar resolver dentro do semestre esse problema. E o conteúdo da disciplina age como uma ponte entre o problema e a oferta. Muito bem. O que é que nós fazemos, então, na sala de aula aberta? Nós usamos maiêutica, dialética, nós invertemos os conteúdos, chamados flip classes. Então, é muito interessante, porque na primeira aula, o aluno, às vezes, tem a sensação, aqueles que não me conhecem, que entraram na sala errada. Porque, teoricamente, eles entraram, por exemplo, na minha aula de inteligência artificial
e aí eles veem o chefe da inteligência da SDS explicando o problema dele de captura de presos, não é? E nós não falamos de IA, por exemplo, na primeira aula, não é? O aluno só vai ouvir IA quando ele sentir que somente resolve aquele problema, por exemplo, com IA. Não é? Então, nós invertemos duplamente a lógica da aula. Então, os projetos são entregues no primeiro dia, não é? E as aulas também são invertidas no sentido de que o aluno não aprende os conceitos dentro da aula, ele estuda em casa e na aula ele vai, não é? Eu, como professor, os professores vamos consolidar os ensinamentos e, obviamente, orientar. Muito bem, então é basicamente aprender fazendo, e aquele modelo que vocês viram antes se transforma em grandes grupos, não é, de debates, não é, e rodadas de apresentações. O aluno tem vários outros benefícios, não é, porque ele aprende a gerir projetos, trabalhar em grupos, etc. Muito bem, então são 4, para ser mais rápido aqui, são 4 tipos de participantes dentro da sala. Existem os alunos regulares, os alunos visitantes, não é? Que também são alunos, mas são especialistas de domínio. Não é? Nesse caso, por exemplo, que eu mostrei, os controladores, o que eu mencionei hoje, os procuradores, não é? Os alunos assistentes, que são alunos mais avançados, que vêm praticar dentro da aula, e o professor, que não deixa de ser aluno também, não é? Porque é um processo de ensino e aprendizagem. Aqui estão alguns exemplos de órgãos que nós já entregamos produtos, né? São provas de conceito, não são sistemas prontos. CEPLAG, a Controladoria, Cefaz, Procuradoria, ATI, ADDPE, SDS, Secretaria de Educação. Então, são muitos os casos de sucesso. Neste semestre que nós temos 12 equipes trabalhando, né? 6 terminaram hoje, e no dia 8, 6 começam, mais uma vez, a entregar seus produtos nessa modalidade. Então, eu queria agora, só muito rapidamente, mencionar as etapas da sala de aula. Não são 4 etapas. A primeira, nós convidamos as pessoas de fora para assistirem e participarem das aulas. Quando o semestre termina, eles normalmente levam os alunos para dentro das empresas, como estagiários, por exemplo. Essa é a etapa 2. Não é? Depois, a etapa 3, os visitantes voltam para a universidade como alunos de pós-graduação. Então, nós temos, por exemplo, neste momento, dentro da pós-graduação, não é, 6 funcionários de alto nível do governo já fazendo pós-graduação, em cima de problemas que eles vão usar nos seus órgãos. E nós não tínhamos chegado ainda na etapa 4. Qual é a etapa 4? A etapa 4 é quando esse aluno de pós-graduação termina a sua pesquisa no assunto da empresa pública, não é? E, de certa maneira, ele foi e veio tantas vezes à universidade que agora ele se confunde com a universidade. Então, o que acontece, por exemplo, é que agora em setembro vamos ter a primeira defesa de um mestrado, né, de alguém que participou das 3 etapas, lá da controladoria. Quer dizer, esse mestre, futuro mestre, ele vai ser parte da universidade. Ele vai poder orientar, por exemplo, projetos dependendo do nível, no caso de mestrando, não é? Ele vai orientar projetos de conclusão de curso, não é? Porque ele já está habilitado e, de certa maneira, então, esse modelo em etapas eu acho muito interessante. E, para exemplificar, eu mencionei que nós hoje trabalhamos no fim do semestre, hoje terminou o semestre, então nós estamos desenvolvendo com esse modelo, por acaso, isso é um exemplo, a plataforma Aurora da PGE, que é a inteligência artificial da Procuradoria-Geral do Estado. Ela, hoje, nós entregamos 4 provas de conceito, por exemplo, potencial de recuperação da dívida, melhores canais de cobrança, perfil de sonegadores, ranking da dívida, indicação de sonegadores, recomendação de lotes de processos de cobrança a procuradores. Então, esses são exemplos concretos dos problemas, Romero, que nós estamos resolvendo dentro da sala de aula. Entendeu? Agora, por trás, veja, eu como professor de IA, você talvez esperasse que eu fosse falar das técnicas que estão por trás, né? E existem técnicas aqui. Aqui tem redes neurais,
aqui tem algoritmos imunológicos artificiais, aqui tem computação evolucionária, mas nós estamos liderando de tal maneira esse processo que a IA ou todos os outros conteúdos, porque essa metodologia serve para qualquer conteúdo, ele torna-se transparente, não é? E o aluno aprende de uma maneira muito mais profunda. Por acaso, aqui estão os alunos que entregaram hoje os projetos. Nós chegamos a ter os 4 procuradores, aqui eu não coloquei a foto deles aqui, mas, de certa maneira, eles estavam hoje conosco, trabalhando nessa frente. Então, aqui, muito brevemente, está a apresentação da sala de aula aberta, que é uma das iniciativas que nós estamos fazendo para nos aproximar, não é, da sociedade, nesse caso, do governo. Mas nós já tivemos projetos com empresas também, só para destacar. Muito bem, e o Laboratório de Inovação de Governo é a segunda e última criação nossa, com participação ativa da ATI, não é? Porque, como eu falei antes, nós imaginamos que haveria necessidade de um local também para que essas ações de inovação elas aconteçam dentro dos diversos órgãos. É como se a ponte que eu falei, ela começa dentro da sala de aula da nossa universidade e a outra cabeça de ponte está dentro dos ligovs, não é? Nós implantamos já um na PGE, estamos implantando um na ATI, um na controladoria e em discussão futura, não é, na SDS. De formas que, se nós implantarmos esses laboratórios nos principais órgãos e secretarias do Estado, nós vamos criar uma rede de compartilhamento não só de dados, mas de procedimentos de algoritmos inteligentes. Isso é muito importante destacar. Bom, para também não cansá-los, o Laboratório de Inovação de Governo, então, ele é uma ação, não é, integrada, liderada pela universidade junto com a ATI, não é, para que as ações de ensino, pesquisa, extensão e inovação, não é, transferência tecnológica, possam acontecer de uma maneira mais rápida e permanente. Ok? Então, eu gostaria de destacar aqui que nós fizemos algumas ações preliminares, mas os resultados também, como a metodologia da sala de aula, não é, são muito interessantes. Então, aqui só para dar uma ideia muito rápida sobre como funciona, então vem as demandas de alto nível das secretarias, essas demandas são tratadas, não é, pelo nosso parceiro ATI, que faz a prospecção, não é, já que a ATI está em todos os 70 órgãos do Estado, não é, de certa maneira, nós da universidade não precisamos, viu, Pedro, sair mais para procurar os problemas. A ATI faz sessões semestrais de prospecção, nós participamos em comitê e escolhemos que projetos vão ser embarcados e que vão entrar nas salas de aula. Aí entra a sala de aula, não é, que é normal, não é uma atividade diferente no sentido de que não é uma carga extra para mim, é apenas a minha disciplina dada de uma maneira remodelada, não é? Nós entregamos os projetos e quando chega no final, a ATI novamente entra em cena para fazer o handover dos projetos para os órgãos. No passado, eu tinha que entregar aí lá no órgão, etc., não é, do Estado, e nós não estamos preocupados com isso. Agora, o que nós estamos fazendo é que a ATI faz esse handover e criou um repositório onde todas as nossas produções, aqueles projetos que eu falei, ficam disponibilizados. Não é? Então, é muito interessante, eu acho que essa maneira como há uma integração entre a sala de aula e o laboratório de inteligência de governo. Tá certo? Muito bem. Então, de certa maneira... Dá uma olhadinha aí no tempo. Mais dois slides. Aqui é somente para mostrar isso que eu acabei de explicar. Aqui está uma fotografia do Laboratório de Inovação de Governo, lá na PGE. Não é? Por acaso, o reitor foi nesse dia, que foi a apresentação dos projetos da última entrega. Não é? Mas aqui vocês veem, por exemplo, não é? Sala de aula no terceira fase, sala de aula na segunda fase, por exemplo. Esses alunos aqui eram alunos de IA que hoje são estagiários dentro da Procuradoria. Então, esse é o segundo instrumento para exemplificar como a Universidade Romero pode, né, se aproximar de problemas de uma forma
concreta, modernizando a sua forma de funcionamento, e não é sem se desqualificar, sem se desconfigurar. Não é o mercado que está guiando a universidade. Nós estamos de mãos dadas aqui nesse processo de transformação digital, que eu sei que é uma coisa que você gosta muito. Então, era isso que eu queria mostrar. Aqui está o Ligov, por exemplo, dentro do cenário maior, onde a UPE, junto com o governo e as indústrias, de certa maneira, vão interagir nesse ecossistema. Eu não tenho tempo para falar os detalhes, mas eu espero que esses dois exemplos de casos de construções que foram criadas dentro da universidade, junto com outros parceiros, sejam talvez considerados como bons exemplos de como uma universidade pode se integrar à sua realidade. Afinal, nós somos a universidade do estado de Pernambuco. Muito bem, muito obrigado.